Olá pessoal, mais um vídeo extra da série 1000 questões de matemática. Então olha lá, eu acho que é da AFA. A última vez que coloquei que era da AFA, os caras me disseram que era da SpaceX. Mas vai lá, questão boa aqui, hein? O polinômio p de x, que é igual a x à quarta menos 75x ao quadrado mais 250x, tem uma raiz dupla. Em relação a p de x, é correto afirmar que... Então, vou começar com algumas conclusões antes de eu começar aqui, né? Então, se ela é de x à quarta, ela tem 4 raízes, certo? Tá vendo que ela não tem um termo independente? Se ela não tem um termo independente, então uma das raízes é zero. Eu posso escrever ela como sendo assim, ó. Vou começar a escrever aqui, ó. Talvez eu precise de bastante espaço. Vai ser assim, ó. X vezes x à terceira menos 75x mais 250. Certo? Então a gente percebe que uma das raízes é zero. Bom, então ela tem mais 3 raízes. Uma das raízes é dupla. Aí você fala, será que não é um zero? Não, o zero não é, porque se fosse o zero fosse raiz dupla, seria x ao quadrado que eu colocaria em evidência, não só x. Tá? Porque, porque um polinômio do quarto grau, a gente pode escrever ele como sendo assim, ó. P de x é igual... Como esse aqui, o coeficiente do x à quarta é 1, né? Ou seja, é um polinômio unitário, tá? Polinômio unitário quer dizer que o coeficiente do monômio de maior grau é 1. Então, isso aqui é um polinômio unitário. Não quer dizer que só tem uma raiz. Quer dizer que o coeficiente do monômio, né, porque são a soma de monômios, o monômio de maior grau, o coeficiente é 1. Então, isso aqui como isso aqui é um polinômio unitário, então eu posso escrever como sendo assim, ó, x menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2 vezes x menos a raiz 3 vezes x menos a raiz 4, certo? Então, quando a gente diz que tem raiz dupla, quer dizer que, por exemplo, duas dessas raízes aqui são iguais e isso aqui aparece ao quadrado. Então, o zero não é raiz dupla, porque só está o x aqui, porque se ele fosse raiz dupla, daí apareceria x ao quadrado em evidência. Tá? Então, o zero não é raiz dupla. Então, quer dizer que duas são raízes duplas e a outra é uma raiz sozinha também. É uma raiz que não é dupla. Tá? Porque não tem como ela ser dupla se esse aqui já é zero, esse aqui, essas duas são dupla e essa aqui não tem para fazer dupla. Então, ela é sozinha, certo? Tá. Bom, com um pouquinho de estratégia aqui, pensando aqui, a gente consegue chegar nas raízes disso aqui, tá? Não é difícil, é só testar alguns números aí, não é difícil, tá? Vou dar alguma dica. Como é que a gente faz? Veja, tá vendo esse termo aqui, que é o termo independente, né? Agora então, essa daqui, ela é isso aqui, certo? Então, esse termo independente de 250, ele vai vir do quê? Ele vai vir da multiplicação desse R2 vezes R3 vezes R4, certo? Então, se eu fatorar ele, ou melhor, se eu pensar nos divisores de 250, né, e aceitar que eles podem ser positivos ou negativos, um desses divisores provavelmente vai ser a raiz daqui, tá? Mas eu não vou fazer por esse lado, eu vou fazer a interpretação aqui. Daí no final, quem sabe, se tiver espaço, eu coloco as raízes ali para você ver que dá para você chegar nas raízes com tentativas aqui, tá? Então, agora eu vou pensar nesse polinômio aqui, que eu vou chamar de Q de x. Pronto. Q de x, então, é x à terceira menos 75x mais 250. Certo? Esse polinômio tem 3 raízes. Duas são iguais e uma outra é diferente. Tá? Então, vou dizer que as raízes desse polinômio aqui, então, tá? Então, as raízes, eu vou dizer que são R, R e T. Fechou? Tá? Duas são iguais, porque é uma raiz dupla e a outra não é. Então, por Girardi, né, pelas relações de Girardi, essa equação aqui na verdade é o quê? X à terceira mais 0x ao quadrado menos 75x mais 250. Então, pelas relações de Girardi, dá para a gente tirar o quê? Que R mais T vai ser o quê? Zero. É menos B sobre A, né? É esse aqui menos esse aqui sobre o coeficiente desse. Outra conclusão que dá para a gente tirar aqui, que r ao quadrado mais rt mais rt dá menos 75. Tá? Que é a combinação de duas a duas, a soma da combinação de duas a duas
vai dar esse termo aqui do x sobre esse, tá? E a última é que R vezes T vai dar 250. Na verdade, menos 250, né? Porque é menos mais menos, né? Então, esse daqui é menos vezes menos vezes menos. Menos vezes menos dá mais, e mais vezes menos dá menos. Então, por isso que é, tá? Então, é o sinal contrário aqui, tá? Lembra que é menos B sobre A, daí C sobre A e menos D sobre A. Então, é menos. Ok? Bom, com isso aqui dá pra gente tirar algumas informações. Tá bom? Já dá pra gente chegar em algumas conclusões. Ó, essa daqui é 2R mais T igual a zero. Tá? Dessa daqui, dá pra gente tirar aqui R ao quadrado mais 2RT é igual a menos 75. E essa daqui dá pra gente tirar que R ao quadrado vezes T é igual a menos 250. Tá? Então, se você olhar as alternativas aqui, ele diz assim, ó, apenas uma das raízes é negativa. A sua raiz dupla é negativa. 3 de suas raízes são negativas. Nenhuma das suas raízes é negativa. Então, como é que eu vou chegar à conclusão disso aqui sem calcular as raízes, tá? Porque o legal desse problema é você perceber, chegar às conclusões sem calcular as raízes. Então, se isso daqui é um polinômio do terceiro grau, o desenho, o gráfico, tá? O gráfico desse polinômio, tá? Eu costumo dizer que é uma reta torta, tá? Quando o grau do polinômio é ímpar, quando o grau do polinômio é ímpar, quer dizer que o gráfico é uma reta torta. É uma reta que seria assim ou assim. Só que como é torta, ela faz assim, em algum meio do caminho ela faz uma curva. Se ela vem descendo, ela faz, em algum meio do caminho, ela faz uma curva assim e tal. Tá? Se é de grau par, como essa daqui, ela é uma parábola torta. O que é uma parábola torta? Ela é como se fosse uma parábola, só que ela tem uma tortuosidade em algum ponto. Tá? É uma parábola torta. Pode ser pra concavidade para baixo também, só que torta. Ela faz assim, tá? Bom, então eu já tenho duas raízes dessa daqui, tá? Vou fazer o gráfico dessa daqui, ó. Vou fazer o gráfico dessa daqui. Não vou fazer o gráfico da terceira, não. Vou fazer o gráfico dessa. Claro que não vai ser totalmente preciso, mas eu vou fazer. Então eu já tenho que dessa do quarto grau, ela já tem uma das raízes é zero. Então vai cruzar aqui e aqui, certo? Uma das raízes é dupla. Quando a raiz é dupla, tá? Então como o coeficiente do x à quarta é positivo, quer dizer que é uma parábola para cima, só que torta. Então ela vai fazer alguma coisa assim, ó, tá? Uma parábola torta assim, tá? E ela vai cruzar o zero, porque quando é raiz, não é raiz dupla, quer dizer que o gráfico cruza o eixo. Por exemplo, essa daqui, está aqui o eixo x. Então essa daqui não é dupla, essa não é dupla, mas essa daqui é dupla, porque ela só tangencia. Tá? É como da parábola mesmo, que ela vem e tangencia aqui assim, ó, daí é raiz dupla. Quando é duas raízes é assim, e quando é nenhuma raiz é assim, né? Tá? Então quer dizer que uma das raízes é o zero, quer dizer que o gráfico vai passar aqui, ou vai passar assim, ou vai passar assim, né? Então eu vou fazer assim ou assim, certo? Tá. Uma das raízes é dupla, quer dizer que uma das raízes ela vai fazer isso aqui, vai tangenciar o eixo. Pode ser aqui ou pode ser aqui, né? Não, como ela é para cima, né? Ela vai fazer assim, pode tangenciar aqui e vai para lá. Ou ela pode vir aqui, tangenciar aqui, cruzar aqui e vai para lá, certo? Mas ela pode também fazer o quê? Não tem. Ela vai ter que estar de um lado e do outro. Ah, será que ela pode... não, ela pode vir aqui, cruzar aqui, tangenciar aqui e ir embora, né? Ela pode vir aqui, tangenciar aqui, cruzar aqui e ir embora. Então não tem nenhuma positiva ou nenhuma negativa. Então é isso que nós temos que investigar, tá bom? Então uma das raízes é o zero. As outras duas raízes são R e T, certo? Com essa equação aqui, ó, dá para a gente chegar a alguma conclusão a respeito dos sinais das raízes. Se 2R mais T é zero, quer dizer que ou 2R é negativo e o T é positivo, ou 2R é positivo e o T é negativo. Certo? Quer dizer, então, que... E essa daqui ainda confirma, né? Por exemplo, o T seria negativo.
Porque r ao quadrado é positivo. Então, se r for negativo, negativo ao quadrado, né? Negativo ao quadrado dá mais. Mais vezes o que vai dar menos? É menos, então t é menos. Então t está aqui, ó. T está por aqui. T está por aqui. Tá? Com essa daqui, você não sabe se o r está desse lado ou se o r está desse lado também, porque r ao quadrado é negativo. Só que, peraí, mas se t é negativo por aqui, se t é negativo, então quer dizer que r é positivo. Então r está aqui desse lado. R está aqui desse lado. R está aqui e R está aqui. Tá? Como R é raiz dupla, e aqui a concavidade é para cima, né, porque o A é positivo, então, se fosse para fazer aqui, ela seria assim, ó. Ela faria isso aqui, faria aqui. Ah, não, mas o T, aí, estraguei o desenho, que bosta, hein? Tá lá. Ah, que saco. O T, a dupla é o R, né? A dupla é o R. Não, mas então já concluí. Não, era isso mesmo. É porque a minha dúvida era se o podia ser assim, ó. Assim, assim, né? Ou, deixa eu ver, aqui não tem como ela fazer isso aqui, né? Porque o zero aqui ou passava assim ou passava assim. Não, então tá certo. Eu ia fazer os dois gráficos para a gente cancelar um deles, né? Então poderia ser assim ou assim. Já que as raízes elas têm sinais contrários, então poderia ser assim, né? Só que a dupla, a raiz dupla é o R. Então isso aqui não pode ser. Porque daí aqui o R não seria duplo, o T seria dupla. Então essa daqui não pode ser. Então quer dizer que ela é assim, ó. Tá? O T é simples e é negativo por causa dessa daqui. E o R é positivo por conta dessa daqui. Já que o T é negativo daqui, então o R é positivo. É assim, ó. Então é esse o gráfico. Tá? Agora, só com isso aqui eu já consigo analisar as alternativas. Quer ver? Olha lá. A primeira diz assim: apenas uma de suas raízes é negativa. Tá certo. Ó, essa é negativa, essa não é negativa nem positiva e essa é positiva. Tá certo. B. A sua raiz dupla é negativa. Não. Seria aqui, ó. Mas essa daqui a gente já invalidou, não é? Então é aqui, ó. A raiz dupla ela é o quê? Positiva. Então essa aqui está errada. A raiz dupla é negativa? Não. 3 de suas raízes são negativas? Não. Por causa disso daqui não tem como as 3 ser negativas. Ou melhor, na verdade, por causa desse daqui não tem como as 3 ser negativas. Tá? Então, quer dizer que essa daqui está errada. 3 de suas raízes são negativas. Não, não pode ser. Nenhuma das suas raízes é negativa. Não. Uma delas tem que ser negativa. No caso aqui, o T, por conta disso aqui. Então, uma delas tem que ser negativa. Então, nenhuma é negativa, está errado. Então, a resposta certa é a letra A. Tá bom? Entenderam? Então, é importante a gente ter noção de como é que faz o gráfico disso aqui, tá? Tá? Eu estou inventando isso aqui, tá? Não vai dizer que isso é o jeito certo de se falar. Eu que estou inventando porque é fácil de visualizar. Quando o grau do polinômio é par, quer dizer que o gráfico do polinômio é uma parábola torta. Ou seja, seria uma parábola assim, né? Só que ela é torta, ela faz e vai, entendeu? É isso que é parábola torta. Parábola é assim, ó. Aí parábola torta, ela faz umas curvas, tá? E do terceiro grau, ela é uma reta torta. Então a reta ela seria assim ou assim. Só que como ela é torta, ela faz assim, ó. Tá? Ou assim, né? Ela pode até subir assim e ser torta, mas é como se fosse uma reta. Ela vem de cima e desce, ou ela vem de baixo e sobe, fazendo a tortuosidade no meio do caminho, certo? É isso aqui que quando o grau do polinômio é ímpar, daí é uma reta torta. Quando o grau do polinômio é par, ela é uma parábola torta. Parábola para cima ou para baixo, tá bom? Tá. O que mais que eu ia falar? Ah, e as raízes aqui? Será que é possível calcular as raízes? Claro que é. Você pega essa aqui, ó, x à terceira menos 75x mais 250. Igual essa aqui a zero, né? Como eu falei, 250 é a multiplicação das três raízes. Então eu pego 250 e fatoro. Para fatorar isso aqui é muito simples, né? Por 2 dá 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então quem são os divisores disso aqui? É o 1, é o 2, é o 10, é o 25, é o 50, é o 125, é o 250. Então a gente vai tentar isso. Se você colocar o 10 ou menos 10, ó, o 10 não dá. Ó. 10 ao cubo dá 1000. Menos 75 vezes 10 dá menos 750.
mais 250, isso aqui não dá zero. Mas se você colocar menos 10, então menos 10 ao cubo dá menos 1000. Menos 75 vezes menos 10 dá mais 750. Mais 250, está aqui, uma das raízes é 10, é menos 10. Então, se uma das raízes é menos 10, você aplica a Brio-Ruffini aqui. Ó. Então, uma das raízes é menos 10. Os coeficientes dessa daqui vão ser o quê? 1, o 0, porque tem o 0x ao quadrado, o menos 75 e o 250. Aí você abaixa esse aqui. 1. 1 vezes menos 10, menos 10. Mais 0, menos 10. Menos 10 vezes menos 10, mais 100. Mais 100 com menos 75 dá 25. 25 vezes menos 10, menos 250. Com 250, zero. Então, quer dizer que essa equação aqui ela vai ser x ao quadrado menos 10x mais 25. Que se você igualar a zero, você vai ver que isso aqui é produto notável. Isso aqui é o quê? É x menos 5 ao quadrado. Então, quais são as raízes? 5, então R é 5, é raiz dupla, certo? E o t, quem que é? É o menos 10, que é a raiz simples. E o zero, tá aqui, ó, menos 10, 0 e 5. Tá bom? Então, com um pouquinho de esforço aqui, ó, a gente consegue chegar nas 4 raízes fácil. Tá? Agora, por que eu fiz assim? Porque é muito importante a gente saber desenhar o gráfico e analisar essas questões das raízes aqui. Tá bom? Bom, se você ficou com dúvida, você já sabe, vai ali nos comentários e coloca ali a sua dúvida, faça referência ao momento do vídeo, que é muito mais fácil para eu achar te responder de forma satisfatória, tá? Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, compartilhar com quem você conhece essa questão. Essa questão é boa, tá? Quem me passou essa questão provavelmente vai falar assim, não posta não, mas eu vou postar sim. Tá bom? É isso aí. Segue a playlist, eu vou colocar essa daqui na playlist de polinômios, Milk Mate Polinômios, tá bom? É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.